Graça e paz, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quero compartilhar com você um texto hoje que está em Atos, capítulo 12, versículo 5. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, uma das coisas que eu tenho percebido nos últimos tempos é que o povo de Deus está orando muito pouco. Pouco se investe em oração. As pessoas oram muito pouco nos dias de hoje, e uma das armas que nós temos para vencermos as adversidades é a oração. Se você ler este texto desde o versículo 1 do capítulo 12, você vai ver que Herodes resolve perseguir a igreja. Ele mata um dos apóstolos, Tiago, e prende a Pedro para apresentar o povo, para fazer com que ele servisse de espetáculo e também fosse morto, para que Herodes ganhasse sua popularidade fazendo mal ao povo de Deus. Após a igreja ficar sabendo que Tiago havia sido assassinado e que Pedro estava preso para que fosse apresentado aos judeus posteriormente, a igreja resolve colocar os joelhos no chão e começar a clamar a Deus e interceder pela vida de Pedro. Como eu disse, lendo o contexto, você vai perceber que Pedro estava preso, guardado por 16 soldados e ainda por cima amarrado dentro de uma cela. Meu querido irmão, depois você leia o contexto deste texto que eu estou compartilhando com você, e você vai descobrir qual foi o resultado da oração da igreja. Então os irmãos, desde o momento que ficaram sabendo, começaram a clamar a Deus, invocar o Senhor pela vida de Pedro, enquanto Pedro estava preso. E leia, como eu disse, leia o contexto, você vai descobrir que o Senhor, de uma forma milagrosa, o Senhor, de uma forma a qual homem nenhum conseguiria explicar como Pedro saiu daquela situação. Da mesma forma, nós não vamos conseguir explicar, depois que nós colocarmos o nosso joelho no chão, começarmos a clamar ao Senhor, termos uma vida de oração, muitas coisas vão acontecer na nossa vida e na vida das pessoas que nós estaremos intercedendo, que nós não vamos conseguir explicar. Porque a oração, ela move a mão de Deus. Se você ler Lucas 18, é um texto que eu tenho compartilhado bastante com várias pessoas, Lucas 18:1, o Senhor ele conta uma parábola dizendo sobre a obrigação dos seus servos a orarem sempre sem jamais esmorecer, porque a oração é fundamental para uma vida vitoriosa. Então, meu amado irmão, se você não tem por hábito estar orando, se você não tem o costume de estar orando, então você precisa mudar de hábito. O Senhor precisa vê-lo na sua presença em oração, e não apenas uma vez, mas muitas vezes durante o dia. E saiba de uma coisa: se você ter uma vida de oração, a oração fazer parte do seu dia a dia, saiba que você viverá coisas maravilhosas nas mãos do Senhor. Como eu disse, leia o contexto e você vai ver o quanto a oração é importante em sua vida. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.